Você já se perguntou por que a testosterona, conhecida como hormônio masculino, é tão crucial também para a saúde e o desejo sexual das mulheres? Ou talvez você já tenha ouvido falar sobre os famosos chips da beleza ou terapias de reposição de hormônio masculino e se perguntou: o que é realmente seguro e baseado em evidência científica e o que é apenas um modismo perigoso? Se você busca respostas claras, sem sensacionalismo, para entender sem tequinez o papel dos androgênios no nosso corpo, quando seu uso é indicado e quais os verdadeiros riscos, você está no lugar certo. Eu sou a doutora Franciele Minotto, médica, ginecologista, obstetra, sexóloga e mestre em ciências médicas. Hoje vamos desvendar juntos esse universo complexo dos hormônios androgênicos, separando o que é mito e o que é fato médico, sempre com base nas melhores evidências científicas disponíveis. Fique comigo até o final, porque essa aula pode transformar completamente sua compreensão sobre esses hormônios tão importantes e controversos. Esse vídeo, que é uma aula completa sobre os esteroides androgênicos, é endereçada para profissionais da área da saúde, estudantes da área da saúde e pessoas fora desse contexto, mas que têm interesse no assunto ou pensem em usar hormônios masculinos. Vamos conversar sobre os hormônios androgênicos de forma científica, mas também acessível a todos. E é sempre importante ressaltar que esse vídeo tem cunho educativo e informativo, não substituindo uma consulta médica. Deixe-me explicar por que esse tema é tão importante. Vivemos em uma era onde informações sobre hormônios circulam rapidamente nas redes sociais, muitas vezes sem o devido embasamento científico. Como médica e pesquisadora, sinto a responsabilidade de trazer clareza a esse assunto. Os androgênios não são apenas hormônios masculinos. Eles desempenham papéis fundamentais na saúde de homens e mulheres. Mas quando falamos em terapia hormonal, especialmente com testosterona, precisamos ser muito criteriosos. Nesse vídeo, vamos percorrer juntos uma jornada que começa com o básico, o que são esses hormônios e como funcionam, e chegar ao avançado, com as aplicações práticas desses hormônios, sempre destacando o que a ciência realmente comprova. Nesse vídeo abordarei o que são os androgênios e como eles funcionam no nosso corpo. Exploraremos suas aplicações clínicas legítimas, tanto para homens quanto para as mulheres. Abordaremos a questão crucial da segurança e dos efeitos adversos e, por fim, discutiremos o impacto desses hormônios na sexualidade. Ao final dessa aula, você terá o conhecimento necessário para tomar decisões informadas sobre a sua saúde hormonal e para questionar adequadamente qualquer proposta terapêutica que envolvam os androgênios. Começando pelo básico, o que são os androgênios? A palavra androgênio vem do grego andros, que significa homem, e genan, que significa produzir, literalmente que produz características masculinas. Mas aqui já temos o primeiro mito a ser derrubado. Apesar do nome, os androgênios são essenciais para ambos os sexos. Os androgênios são uma classe de hormônios esteroides. Isso significa que eles derivam do colesterol e têm uma estrutura química específica que permite que atravessem as membranas celulares e atuem diretamente no núcleo das células. Na espécie humana, temos 4 principais tipos de androgênios circulantes que você precisa conhecer.
O primeiro é a testosterona, o mais conhecido e potente dos androgênios. É produzida principalmente nos testículos nos homens e nos ovários e glândulas adrenais nas mulheres. O segundo é a dihidrotestosterona, ou DHT, que é, na verdade, uma forma mais potente da testosterona. Ela é formada quando a testosterona é convertida pela enzima 5-alfa-redutase. O terceiro tipo é a androstenediona, um precursor mais fraco da testosterona, produzido principalmente nas glândulas adrenais. E o quarto é a dehidroepiandrosterona, conhecida como DHEA, e o seu derivado sulfatado, o sulfato de dehidroepiandrosterona, também é ativo. Estes são precursores que podem ser convertidos em testosterona, mas têm efeito androgênico próprio mais fraco. É importante entender que esses hormônios trabalham em conjunto, como uma orquestra hormonal, cada um com seu papel específico no nosso corpo. Agora vamos entender onde e como esses hormônios são produzidos, porque isso é fundamental para compreender a diferença entre a produção masculina e feminina. Nos homens, a produção de testosterona acontece principalmente nos testículos. Cerca de 95% da testosterona masculina vem de lá. As células de Leydig, localizadas nos testículos, são as grandes responsáveis por essa produção. Uma pequena parte, cerca de 5%, é produzida nas glândulas adrenais. Nas mulheres, a situação é bem diferente. A produção de androgênios é dividida entre os ovários e as glândulas adrenais, com uma contribuição muito menor dos tecidos periféricos. Os ovários produzem tanto testosterona diretamente quanto androstenediona, que pode ser convertida em testosterona. E aqui temos um dado importante: os homens produzem entre 3 a 10 vezes mais testosterona que as mulheres. Um homem adulto saudável produz cerca de 7 miligramas de testosterona por dia, enquanto uma mulher produz cerca de 0,3 miligramas. Mas atenção, isso não significa que a testosterona seja menos importante para as mulheres. Na verdade, proporcionalmente a que o corpo feminino precisa, esses níveis são perfeitamente adequados e essenciais para várias funções. É interessante notar que nas mulheres a produção de androgênios não para abruptamente na menopausa. Há sim uma redução gradual na produção de androgênios que começa na terceira década de vida, ou seja, com 30 anos, mas não é uma queda abrupta, como acontece com os estrogênios na menopausa. Agora que entendemos o que são e onde são produzidos, vamos descobrir para que servem esses hormônios. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque os androgênios têm funções muito mais amplas do que a maioria das pessoas imagina. Tradicionalmente, dividimos as ações dos androgênios em duas categorias principais: os efeitos androgênicos e os efeitos anabólicos. Mas é importante saber que, na prática, esses efeitos não podem ser completamente separados, pois atuam através do mesmo receptor celular. Os efeitos androgênicos são aqueles relacionados às características sexuais. Nos homens, são responsáveis pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais durante a vida fetal e na puberdade promovem o crescimento do pênis, dos testículos, o aparecimento de pelos faciais e corporais, o engrossamento da voz e o aumento da massa muscular.
Os efeitos anabólicos são relacionados à capacidade de promover o crescimento e a manutenção dos tecidos. Isso inclui o aumento da massa muscular, o fortalecimento dos ossos e a manutenção da densidade mineral óssea. Mas os androgênios fazem muito mais que isso. Em ambos os sexos, eles são fundamentais para a libido e o desejo sexual, pois atuam em áreas específicas do cérebro relacionadas à motivação sexual. São importantes para o humor e a energia, pois em níveis adequados eles estão associados a melhor disposição e menor risco de depressão. Eles também estão relacionados à função cognitiva. Há evidências de que participam da manutenção da memória e da capacidade de concentração. São fundamentais para a saúde óssea, visto que são essenciais para a manutenção da densidade mineral óssea, tanto em homens quanto em mulheres. Atuam também na composição corporal, pois ajudam a manter a proporção adequada entre massa muscular e gordura corporal. E aqui temos um fato interessante. Nas mulheres, os androgênios também servem como precursores dos estrogênios. Através da enzima aromatase, a testosterona é convertida em estradiol, o principal estrogênio feminino. Isso significa que, sem androgênios adequados, as mulheres também podem ter deficiência de estrogênios. E quando os androgênios são realmente indicados como tratamento? Começarei pelos homens, onde temos mais evidências científicas consolidadas. A principal indicação para terapia de reposição de testosterona em homens é o hipogonadismo masculino. Mas atenção, não é qualquer testosterona baixa que justifica tratamento. O diagnóstico do hipogonadismo requer 2 componentes especiais. O primeiro são os sintomas clínicos compatíveis. Estes sintomas incluem diminuição da libido, disfunção erétil, fadiga persistente, perda da massa muscular, aumento da gordura abdominal, alterações do humor como irritabilidade ou depressão e diminuição da densidade mineral óssea. O segundo componente é a confirmação laboratorial com pelo menos 2 dosagens de testosterona total realizadas pela manhã em jejum, mostrando níveis consistentemente baixos. É fundamental entender que o objetivo da terapia de reposição não é criar um super-homem, mas sim restaurar os níveis fisiológicos normais. Não estamos falando de melhorar a performance de alguém saudável, mas de tratar uma deficiência real. As formas de administração disponíveis no Brasil incluem injeções intramusculares como o Durateston, que contém uma mistura de ésteres de testosterona, o Deposteron com cipionato de testosterona e o Nebido com 1-decanoato de testosterona. Também temos o gel transdérmico Androgel e cápsulas orais como o Androxon. Cada forma tem suas vantagens e desvantagens. As injeções proporcionam níveis mais estáveis, mas podem causar flutuações. O gel oferece absorção mais constante, mas pode haver transferência para outras pessoas quando você encosta e o gel ainda não foi totalmente absorvido. As cápsulas orais são práticas, mas sobrecarregam o fígado. É importante destacar que a terapia de reposição de testosterona deve sempre ser acompanhada por um médico especialista,
com monitoramento regular dos níveis hormonais, função hepática, perfil lipídico e exames da próstata. Agora chegamos a um dos tópicos mais controversos e mal compreendidos da medicina hormonal: o uso de testosterona em mulheres. E aqui preciso ser muito clara e direta com vocês. Segundo o posicionamento conjunto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologistas Obstetras, e do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia, existe apenas uma indicação clinicamente reconhecida para o uso de testosterona em mulheres: o tratamento do transtorno de desejo sexual hipoativo em mulheres na pós-menopausa. Mas o que é exatamente o transtorno de desejo sexual hipoativo? É a ausência ou redução significativa do interesse sexual que causa sofrimento pessoal à mulher. Mas atenção, não é qualquer diminuição da libido que caracteriza esse transtorno. O diagnóstico é clínico e de exclusão. Isso significa que antes de considerar a testosterona, é obrigatório investigar e tratar outras causas possíveis, como o hipoestrogenismo, que é a deficiência de estrogênio, e é muito mais comum e deve ser corrigida primeiro, a depressão e outros transtornos psiquiátricos que também frequentemente afetam a libido e devem ser descartados, os efeitos colaterais de medicamentos, especialmente dos antidepressivos, que também impactam na libido. A obesidade e a síndrome metabólica também devem ser investigadas e tratadas antes de considerar o uso de testosterona em mulheres. E não podemos esquecer dos problemas no relacionamento ou fatores psicossociais. Somente após esgotar essas abordagens e confirmar a persistência do quadro é que se pode considerar a terapia de testosterona. E aqui vem uma informação crucial que muitas pessoas desconhecem. Não existe no Brasil nenhuma formulação de testosterona aprovada pela Anvisa, especialmente para uso em mulheres. Quando indicada, o uso é off-label, adotando doses de formulações masculinas ou através de farmácias de manipulação. Outro fato importante é que não há indicação para dosar testosterona sérica em mulheres com o objetivo de diagnosticar deficiência androgênica. A dosagem de testosterona em mulheres só é indicada quando suspeitamos de excesso de androgênios, como na síndrome dos ovários policísticos. Não existe respaldo científico para o uso de testosterona em mulheres com fins estéticos, para aumento da massa magra, emagrecimento, melhora de disposição ou efeitos anti-envelhecimento. Essas práticas são consideradas inadequadas pelas sociedades médicas no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E quais são os androgênios sintéticos disponíveis no mercado, também conhecidos como esteroides anabólicos androgênicos? É importante entender que existe uma diferença fundamental entre o uso médico-terapêutico e o abuso dessas substâncias. Os esteroides anabólicos androgênios são substâncias sintéticas derivadas da testosterona ou dos seus análogos, aquelas substâncias similares à testosterona. Eles foram desenvolvidos na tentativa de maximizar os efeitos anabólicos, ou seja, de construção muscular, minimizando os efeitos androgênicos, aqueles que causam masculinização.
Porém, na prática, essa separação completa não é possível, pois ambos os efeitos ocorrem através do mesmo receptor celular. Na medicina, temos algumas indicações específicas para esteroides anabólicos. A oxandrolona, por exemplo, é utilizada em casos de síndromes consumptivas, aquelas onde a perda de peso severa associada a doenças crônicas, e em alguns casos de queimaduras extensas, sempre em dose terapêutica e com acompanhamento médico. É fundamental distinguir isso do uso abusivo que vemos no meio esportivo e estético. Quando falamos de abuso, estamos nos referindo ao uso de doses suprafisiológicas, ou seja, muito acima do que o corpo naturalmente produziria, com o objetivo de aumentar massa muscular e melhorar performance. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina é muito claro, é vedado ao médico, ou seja, é proibido ao médico prescrever esteroides anabólicos para fins estéticos ou de melhora de performance em indivíduos saudáveis. Essa prática é considerada antiética e pode resultar em processo disciplinar. A diferença entre uso terapêutico e abuso não está apenas na dose, mas também na indicação. No uso terapêutico, estamos corrigindo uma deficiência ou tratando uma doença específica. No abuso, estamos tentando superar os limites fisiológicos normais do nosso organismo. E essa diferença tem consequências enormes em termos de segurança, como veremos em breve. Respondendo à pergunta, quais são as opções de testosterona disponíveis no Brasil e quais os seus nomes comerciais? Nas formulações injetáveis, nós temos o Durateston, que contém uma mistura de 4 ésteres de testosterona: o propionato, o fenpropionato, o isocaproato e o decanoato. Essa combinação foi desenvolvida para proporcionar tanto ação rápida quanto prolongada. O deposteron e a testiormina, que contém o cipionato de testosterona, têm duração intermediária de ação. O nebido, que contém um decanoato de testosterona, tem ação mais prolongada, permitindo intervalos maiores entre as aplicações. Na formulação transdérmica, temos o androgel, que é um gel aplicado na pele e que permite a absorção gradual do hormônio. E na formulação oral, temos o androxon, que contém um decanoato de testosterona em cápsulas, mas lembrando, ele sobrecarrega bastante o fígado. Agora, uma informação importante sobre os famosos chips ou implantes subcutâneos. Eles não são recomendados pelas sociedades médicas brasileiras. Em 2024, a Anvisa, inclusive, publicou regulamentação mais rígida sobre hormônios implantáveis manipulados, proibindo seu uso para fins estéticos. Os implantes apresentam vários problemas, como farmacocinética imprevisível, dificuldade de remoção em caso de efeitos adversos, falha de controle de qualidade e risco aumentado de complicações locais. Para as mulheres, repito, ainda não existe no Brasil formulação comercial aprovada especificamente para uso feminino. Quando há indicação médica legítima, o uso é off-label, com adaptação das doses ou através de farmácias de manipulação, sempre exigindo extremo cuidado e monitoramento. E é importante também mencionar que produtos vendidos como bioidênticos, biodisponíveis ou naturais
são, na realidade, estratégias de marketing. Todos os hormônios sintéticos têm riscos similares, independente de como são comercializados. Chegamos à parte mais crítica da nossa conversa, a segurança. E aqui preciso deixar muito claro uma distinção fundamental que pode salvar vidas: a diferença entre o uso terapêutico e abuso de androgênios. O uso terapêutico tem como objetivo restaurar níveis fisiológicos normais em pessoas com deficiência comprovada. Estamos falando de doses que imitam o que o corpo naturalmente produziria. Por exemplo, um homem saudável produz cerca de 7 miligramas de testosterona por dia. Na terapia de reposição, buscamos manter os níveis séricos dentro da faixa hormonal para a idade. Já o abuso envolve doses suprafisiológicas, muitas vezes 10, 20 ou até 50 vezes maiores que a produção natural. O objetivo não é corrigir uma deficiência, mas superar os limites naturais do corpo para ganho de massa muscular ou melhora de performance. Essa diferença não é apenas conceitual, ela tem implicações enormes para a segurança. Quando usamos doses fisiológicas para tratar uma deficiência real, os riscos são relativamente baixos e controláveis. Quando abusamos com doses suprafisiológicas, os riscos se multiplicam exponencialmente. É como a diferença entre tomar um analgésico para dor de cabeça versus tomar 20 comprimidos de uma vez só para a mesma dor de cabeça. A substância pode ser a mesma, mas os efeitos serão completamente diferentes. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina proíbe expressamente a prescrição de esteroides anabólicos para fins estéticos ou de melhora de performance em pessoas saudáveis. Essa não é apenas uma questão ética, mas também de segurança pública. Infelizmente, vemos uma epidemia silenciosa de uso inadequado desses hormônios, muitas vezes incentivada por informações incorretas nas redes sociais ou por profissionais que não seguem as diretrizes médicas estabelecidas. Os efeitos adversos específicos em mulheres são particularmente preocupantes devido ao fenômeno da virilização. A virilização é o desenvolvimento de características masculinas em mulheres e é o principal risco do uso inadequado de androgênios no sexo feminino. Alguns desses efeitos são reversíveis se o tratamento for interrompido precocemente, mas outros são permanentes. Entre os efeitos reversíveis temos o hirsutismo, que é o crescimento excessivo de pelos em área tipicamente masculina, como face, peito e abdômen. Embora possa melhorar com a interrupção do hormônio, pode levar meses ou anos para reverter completamente. Outro efeito adverso comum é a acne, que pode ser severa e deixar cicatrizes permanentes. As irregularidades menstruais também acontecem, tanto como irregularidade quanto como cessação completa da menstruação. O aumento da libido, que não pode ser desejado inicialmente, pode ficar problemático com o uso continuado. E acontece também a atrofia mamária, ou seja, a diminuição do tamanho das mamas. Os efeitos irreversíveis, que são os mais temidos, são o engrossamento da voz, que talvez seja o mais dramático, uma vez que as cordas vocais se espessam devido à ação dos androgênios, essa mudança é permanente. Muitas mulheres que abusaram de esteroides ficam com a voz masculinizada para o resto da vida.
A calvície de padrão masculino também é irreversível. Os folículos pilosos sensíveis aos androgênios, uma vez danificados, não se recuperam. O aumento do clitóris, conhecido como clitoromegalia, também é permanente e pode causar desconforto físico e psicológico. As mudanças na estrutura facial, como o aumento da mandíbula e alterações na formação do rosto, também são irreversíveis. É por isso que, quando há indicação legítima para o uso de testosteronas em mulheres, que lembro, é apenas para o transtorno de desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, as doses devem ser muito baixas e o monitoramento deve ser extremamente rigoroso. Os homens não estão livres de efeitos adversos, especialmente quando usam doses suprafisiológicas. Os principais riscos nos homens são a ginecomastia, que é o aumento das mamas, e isso acontece porque parte da testosterona é convertida em estradiol pela enzima aromatase. E o excesso de estradiol causa o crescimento do tecido mamário. A atrofia testicular é outro efeito grave. Quando há excesso de testosterona externa, o corpo entende que não precisa mais produzir o próprio hormônio. O eixo hipotálamo-hipófise gonadal é suprimido e os testículos param de funcionar e diminuem de volume. Relacionado a isso, temos a diminuição da produção de espermatozoides, que pode levar à infertilidade. Em alguns casos, essa infertilidade pode ser permanente, mesmo após a interrupção do uso. Há também o aumento do risco de câncer de próstata, embora esse seja um tópico controverso. O que sabemos é que a testosterona pode acelerar o crescimento de tumores prostáticos já existentes. Entretanto, existem efeitos adversos que podem afetar ambos os sexos, como os riscos cardiovasculares, talvez os mais perigosos. O uso de androgênios pode aumentar o risco de trombose, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, o popular derrame. Isso acontece devido às alterações do perfil lipídico, do perfil das gorduras. Também aumento da viscosidade sanguínea, ou seja, o sangue fica mais grosso. E pelos efeitos diretos no sistema cardiovascular, como o aumento do volume do músculo cardíaco, conhecido como cardiomiopatia hipertrófica. A hepatotoxicidade ou danos ao fígado é especialmente comum com esteroides orais. Pode variar desde alterações leves nas enzimas hepáticas até tumores hepáticos e insuficiência hepática grave. Os efeitos psiquiátricos incluem agressividade, irritabilidade, alterações de humor e, em casos extremos, episódios psicóticos. Há também o risco de dependência psíquica, onde a pessoa se torna psicologicamente dependente dos efeitos dos esteroides. Outros efeitos incluem retenção hídrica, aumento da pressão arterial, alterações no perfil lipídico, como aumento do colesterol ruim, o LDL, e diminuição do bom, o HDL, e agravamento da apneia do sono. É importante entender que esses riscos não são apenas teóricos, eles são reais e podem ser fatais. Há casos documentados de morte súbita em jovens usuários de esteroides anabólicos. Enfim, chegamos a um dos aspectos mais interessantes e mal compreendidos dos androgênios, sua relação com a sexualidade. E aqui
preciso desmistificar algumas crenças populares. Os androgênios, especialmente a testosterona, realmente desempenham um papel fundamental na sexualidade de ambos os sexos. Eles atuam em receptores específicos no sistema nervoso central, particularmente em áreas do cérebro relacionadas à motivação, recompensa e desejo sexual. Nos homens, a testosterona é essencial para manter a libido. Ela influencia a frequência de pensamentos sexuais, a motivação para buscar atividade sexual e contribui para a função erétil, embora não seja o único fator envolvido na ereção. A testosterona também afeta a sensibilidade genital e a qualidade das ereções. Nas mulheres, a situação é mais complexa. A testosterona contribui para o desejo sexual, a excitação e a responsividade genital. Mulheres com níveis muito baixos de androgênios podem experimentar diminuição da libido, dificuldade de excitação, traduzida pela ausência de lubrificação, e redução da satisfação sexual. Mas aqui vem o plot twist. Muitas pessoas não entendem que a sexualidade humana é multifatorial. Ela envolve aspectos biológicos, psicológicos, relacionais e sociais. Os hormônios são apenas uma peça do quebra-cabeças. Não existe uma pílula mágica para problemas sexuais. Mesmo quando há deficiência hormonal real, a reposição pode não resolver completamente as dificuldades sexuais se existirem outros fatores envolvidos. Além disso, mais testosterona nem sempre significa melhor função sexual. Existe uma curva dose-resposta e níveis excessivamente altos podem, paradoxalmente, prejudicar a função sexual. Vemos isso em usuários de esteroides que desenvolvem disfunção erétil apesar de níveis altíssimos de testosterona. É importante ressaltar que problemas sexuais podem ter múltiplas causas: estresse, depressão, problemas de relacionamento, outras condições médicas, medicamentos e fatores do estilo de vida. Uma avaliação médica completa deve sempre considerar todos esses aspectos. Por isso, quando alguém procura ajuda para problemas sexuais, a abordagem deve ser holística, ou seja, que considera a pessoa em toda a sua complexidade, não apenas a nível hormonal. E quando há indicação para terapia hormonal, ela deve sempre ser parte de um tratamento mais amplo, que pode incluir aconselhamento psicológico, terapia de casal e mudanças no estilo de vida. Se há uma mensagem que quero que vocês levem desse vídeo é essa: qualquer terapia com androgênios deve ser acompanhada de perto, pois não existe um uso seguro sem supervisão adequada. O primeiro passo para a segurança é sempre o diagnóstico correto. Não se trata testosterona baixa no laboratório, trata-se hipogonadismo clinicamente significativo. Isso significa que deve haver sintomas compatíveis e confirmação laboratorial com pelo menos 2 dosagens. Durante o tratamento, o monitoramento deve incluir avaliação clínica regular dos sintomas e possíveis efeitos adversos, dosagens periódicas dos níveis hormonais para ajustar a dose e garantir que estamos na faixa terapêutica adequada, exames de função hepática, especialmente se usando formulações orais, perfil lipídico
e avaliação cardiovascular. Nos homens, exames de próstata, incluindo PSA e toque retal, não podem ser esquecidos. Nas mulheres, o monitoramento cuidadoso para sinais precoces de virilização não pode ser subestimado. Outro exame simples, mas necessário, é o hemograma completo para detectar aumento excessivo dos glóbulos vermelhos, que pode ser causado pela testosterona em excesso. A frequência desses exames varia conforme o caso, mas geralmente são necessários a cada 3 a 6 meses no início do tratamento e depois semestralmente ou anualmente. É fundamental também que o paciente seja educado sobre os sinais de alerta que devem monitorar procura médica imediata, como dor no peito, falta de ar, alterações visuais súbitas, dor abdominal intensa ou qualquer sintoma que possa sugerir complicação grave, como trombose, infarto ou AVC. Lembre-se, a medicina baseada em evidências evolui constantemente. O que consideramos seguro hoje pode ser questionado amanhã com novas pesquisas. Por isso, é essencial manter-se atualizado e sempre questionar práticas que não tenham respaldo científico sólido. Algumas observações fundamentais que podem fazer a diferença na sua saúde e na saúde de quem você ama são: primeiro, os androgênios são hormônios importantes e poderosos, mas seu uso requer indicação médica precisa e acompanhamento rigoroso. Não são suplementos inofensivos ou vitaminas. Segundo, para mulheres, existe apenas uma indicação consensual na literatura médica mundial: o transtorno do desejo sexual hipoativo na pós-menopausa. E mesmo assim, apenas após esgotar outras abordagens terapêuticas. Terceiro, o uso de androgênios para fins estéticos, ganhos de massa muscular ou melhora da performance em pessoas saudáveis é proscrito, ou seja, não recomendado pelo Conselho Federal de Medicina e pode trazer riscos graves à saúde. Quarta, a escolha terapêutica deve sempre ser compartilhada entre médico e paciente, baseada em evidência científica sólida e focada na segurança do usuário. Quinta e última observação: desconfiem de promessas milagrosas, tratamentos revolucionários sem respaldo científico e profissionais que minimizam os riscos ou prometem resultados garantidos. A medicina é uma ciência em constante evolução, mas ela se baseia em evidências, não em modismos ou marketing. Como profissionais de saúde e como clientes, temos a responsabilidade de buscar sempre o que há de melhor e mais seguro disponível. Lembre-se que vocês têm o direito de questionar, de pedir mais explicações, de buscar segundas opiniões. Sua saúde é o seu bem mais precioso e decisões sobre ela devem ser tomadas com conhecimento e responsabilidade. Espero que este vídeo tenha esclarecido suas principais dúvidas sobre os hormônios androgênicos e que você tenha uma visão mais clara e científica sobre esse tema tão importante. Conhecimento de qualidade é a melhor ferramenta para o autocuidado e para decisões de saúde conscientes. Se esse conteúdo foi útil para você, me ajude a levar essa informação para mais pessoas. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com quem possa se interessar pelo assunto e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E agora eu quero saber de você. Ficou alguma dúvida?
Você já teve alguma experiência com esse tema e quer compartilhar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio e respondo a todos com muito carinho, sempre baseando minhas respostas nas melhores evidências científicas disponíveis. Sempre bom lembrar, esse canal é um espaço de educação e informação, mas nunca substitui a consulta médica individualizada. Se você tem questões específicas sobre a sua saúde hormonal, procure sempre um profissional qualificado. Obrigada pela companhia e pela confiança em buscar informação de qualidade comigo. Até a próxima aula!